Olá, boa noite. Meu nome é Tamires, eu sou cristã e eu falei que eu ia fazer uma sequência de vídeos. Esses vídeos, eles são lamentações, como um complemento de algumas publicações que eu fiz também lamentando no Instagram. Aí eu fiz o primeiro vídeo, o segundo vídeo, esse é o terceiro vídeo, eu estou falando sobre as abominações de Daniel. Eu falei um pouquinho no primeiro vídeo sobre escândalo. O que são escândalos e como Deus vê o escândalo, né? Como Deus vê o escândalo diante do relacionamento que Ele tem conosco. E como que é também o nosso coração diante de Deus, diante da nossa aliança com Deus, né? Aí, falei um pouquinho sobre os escândalos e no segundo vídeo eu falei um pouquinho qual é as atitudes que Deus quer que a gente tenha diante da verdade da palavra dele, diante da aliança que ele tem conosco, do relacionamento que ele tem conosco. Qual é a nossa atitude diante da verdade? Nenhuma mentira vem da verdade. E aí, falei um pouquinho sobre os telhados, sobre a responsabilidade, né, de ter essa aliança, de ter esse conhecimento da palavra de Deus e proclamar para as pessoas nos telhados, nos lugares onde elas possam ouvir. E aí eu vou falar agora sobre as abominações, que tem tudo a ver com o que eu estava falando, as abominações de Daniel. Eu já tinha lido um pouquinho dos versículos e falado um pouquinho sobre a abominação, sobre a responsabilidade que nós temos, né? Eu vou repetir aqui a frase. O Senhor fala assim: quando, pois, no Mateus 24:15, quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, que estiverem no telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa. Que ele tá falando para não se preocupar das coisas terrenas, que nem eu comentei, mas que nós devemos pregar, nós devemos falar a verdade, nós devemos proclamar a verdade, nós devemos obedecer a verdade diante de Deus. Mas o que são essas abominações? Como entender essas abominações? Deus quer que o nosso coração entenda as abominações. Ele fala, quem lê, que entenda. Porque Deus espera que o nosso coração se interessa para a história humana, né? Para a história que Ele escreveu para nós. E aí eu queria ler um pouquinho Daniel. Essas abominações, elas ocorrem pelos tempos da humanidade, da nossa existência aqui na Terra. Lá em Daniel 9:27 fala um pouquinho disso. As abominações, ela vem sobre as asas de um assolador, de um príncipe das trevas. E aí fala assim, e sobre as asas das abominações, na segunda parte, no versículo 27, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, assim, Deus está falando que o assolador, quando vier com as abominações, vai até a consumação. Ou seja, haverá uma guerra, né, diante desse assolador e vai até a consumação de tudo, a consumação de uma vontade que Deus tem sobre a terra, né, a consumação de uma vontade, da vontade dele durante esse tempo. E aí o Senhor fala que é durante 3 tempos, é durante um tempo, metade de um tempo e depois de uns tempos. Isso fala no versículo, em Daniel 12, no versículo 7. São 3 tempos. E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo... Deixa eu ler de novo. E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo de tempos e metade de um tempo, e quando estiverem acabados de destruir o poder do povo santo,
todas essas coisas serão cumpridas. Então, aqui fala de 3 tempos na história da humanidade em que ele vai cumprir todas as suas palavras. Aí, no versículo Daniel 11, fala assim: sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Então, assim, essa abominação do livro de Daniel, ele comenta que é diante de 2 reinos, do norte e do sul. É diante de 2 reinos que estão guerreando, só que nisso tudo tem o povo de Deus, né? Tem a igreja do Senhor. E aí fica nessa guerra, e essa guerra tem a consumação da vontade de Deus na história da humanidade. E aqui vai explicando que os braços vão profanar o templo. Então, assim, nós entendemos que as abominações é fruto do pecado, da transgressão. As abominações é fruto da igreja, do povo de Deus que pecou. E aí, desses braços que saem de dentro da igreja, profanam a casa de Deus. Profanam a casa de Deus. E estabelecem a abominação desoladora. Essa abominação, ela vem sobre as asas do assolador. Entretanto, diante de toda essa assolação, tem também outras figuras, além desses reis, além desses braços que são representação de pessoas ou reis, tem também os violadores do concerto, tem as pessoas que transgrediram e por isso trazem as abominações, né, que são os violadores da aliança com Deus. Então, eles pervertem o templo, eles começam a rir da aliança com Deus, começam a rir da verdade de Deus, começam a blasfemar da verdade de Deus. Mas o povo que conhece a Deus vai se esforçar para fazer a sua obra, para fazer proezas. E aí lá no versículo 33 fala assim: e os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. Então aqui fala que essas pessoas vão passar por essa prova, por esses dias difíceis, dias de tribulação, que são os dias de hoje, né? Eu comentei que as abominações elas ocorrem nesses dias. Eu não sei se eu comentei nos outros vídeos, que eu ouvi uma ministra realmente falando que é só depois do arrebatamento, né? A imagem assoladora, ou a abominação assoladora, e a imagem da besta, que é só depois do arrebatamento. O que pela Escritura, nós não vemos isso, nós vemos a verdade de Deus. Por quê? Porque Deus prova o nosso coração, prova para ver onde está a vontade do nosso coração, se vai permanecer na vontade dele ou se não vai permanecer. E aí, o Senhor fala aqui que os sábios, eles vão ensinar muito, vão viver a prática da justiça, mas vão padecer em cativeiros, né? Por causa dessas abominações, por causa desses pecados, né? Eles vão padecer esses cativeiros como ovelhas, né? Como ovelhas levadas ao matadouro, como ovelhas entregues à morte, muitas vezes. Então, essas abominações acontecem hoje no templo, né? Acontecem agora no templo, nesses dias difíceis, né? Nesses dias de tribulações. E aí, mas como entender o que é essa abominação? Quais são essas abominações? Né? Como a Bíblia relata essas abominações no templo, no santuário de Deus? Né? Como entender? Uma delas há um desfecho no Apocalipse também. Porque o Senhor fala dessas mesmas abominações também em Apocalipse. Também em Apocalipse. Vamos ler aqui em Ezequiel 8, vai falar sobre as abominações que ocorrem no santuário. No versículo 3 fala assim: estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos
da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde está colocada a imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. Então aqui começa a falar das abominações que o povo de Deus começa a fazer dentro da casa dele, né? Lá em Daniel fala que são os braços do norte que começa a profanar o templo. E aqui fala que é o lado do norte. Então explica, né? Explica da onde vem essas abominações, mas essa imagem originária e o pecado em si, a gente vai ver que fica entre o norte e o sul, né? Norte e sul, mas esse não é tão importante, enfim. Essa imagem, ela está colocada bem no templo, então, imagine, é uma imagem abominável, uma imagem que causa escândalo, porque as obras são escandalosas, são repugnantes, e ela está bem na porta. Aqui fala que está a caminho do lado do norte, a caminho que olha para o norte, onde estava colocada a imagem de ciúmes que provoca os ciúmes de Deus. Então eu comecei a falando sobre os escândalos que podem acontecer na terra e como que é o coração de Deus diante dos escândalos. E essa imagem, ela causa os ciúmes de Deus. Depois, mais pra frente, no livro de Ezequiel, a gente vai entendendo o que é essa imagem, o que causa assim, escândalo diante do coração de Deus, que magoa tanto o coração de Deus, que faz ele ficar até indignado. Quais são essas imagens? Nesse capítulo, fala que são imagens de mulheres, imagens que pode ser, especificamente, essa imagem está falando de uma mulher, mas o capítulo inteiro fala que eles começam a abominar o templo e a colocar imagens de mulheres, imagens de homens e até imagens de animais. E que o coração do povo de Deus começa a se endurecer de tal forma que eles acham que Deus não está vendo. Que Deus, mas é a rebeldia do coração deles achar que Deus não está vendo. E aí Deus fala que ele está olhando, que ele está observando tudo que ocorre dentro da igreja, ele está vendo as obras de cada um e que ele vai julgar. E que ele vai julgar, ele fala no versículo 18, pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que gritem aos ouvidos com grande voz, não os ouvirei. E aí, eu vou continuar falando dessa imagem, que é uma imagem de uma mulher e que tem um desfecho na história da humanidade em Apocalipse, como a grande prostituta, como a grande meretriz. Eu vou continuar falando no próximo vídeo.